E fala também sobre uma tentativa de golpe no Palmeiras para favorecer Leila Pereira. PSG, poderoso clube francês, contratou um goleiro que já passou pelo São Paulo e pelo Palmeiras. Falou também sobre o Romarinho, que vai ser anunciado a qualquer momento por um clube da Série A do brasileiro. Falo ainda sobre Abel Ferreira, fritado pela própria torcida do Palmeiras. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Romarinho. Há dias que eu venho contando para vocês sobre a vontade do atacante de 34 anos em voltar para o futebol brasileiro. Ele tentou fechar com o Corinthians, que fechou as portas. Depois existiram conversas com o Santos e Grêmio, mas nem o Santos nem o Grêmio levaram a história adiante. Até que apareceu o Vitória. A pedido do técnico Fábio Carille, recentemente contratado, Romarinho já está em Salvador passando por exames médicos para ser anunciado como reforço a qualquer momento. Romarinho e Carille trabalharam juntos em dois clubes, no Corinthians, enquanto Carille era auxiliar, e no Al Ittihad, o Carille técnico e o Romarinho como ídolo. 10 anos jogando no exterior, na passagem pelo Oriente Médio, Romarinho somou 394 jogos, 201 gols, 51 assistências. Vou dar minha opinião, acho um baita golaço do Vitória. Entendo que o Romarinho pode ser uma baita esperança pro torcedor do Leão pro restante da temporada. Bora falar agora sobre o PSG e a contratação de um goleiro brasileiro que passou por São Paulo e Palmeiras. Confesso que nunca havia ouvido falar sobre Renato Marin, 19 anos de idade, passou pelas categorias de base do São Paulo, passou pelas categorias de base do Palmeiras, até ser contratado pela Roma. Na Roma, fez sucesso nas categorias sub-17 e sub-20. Chegou a ser convocado para a seleção italiana, para sub-17 e sub-19. Ele tem dupla cidadania, brasileiro e também italiano. Foi comprado pelo PSG sem que os valores tenham sido revelados, contrato de 5 temporadas. Fico muito curioso de saber que jogadores que passaram pelo Brasil sem nenhum barulho, hoje são capazes de fazer sucesso no exterior e estarem na mira de clubes grandes como o PSG. Se você já ouviu falar sobre o Marin, use o espaço para comentário. Estou curioso para saber a sua opinião sobre esse jogador, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras e a possibilidade de um golpe em favor de Leila Pereira. Nos últimos dias, aliados da presidente iniciaram um movimento para a tentativa de alteração do Estatuto Alviverde, que permitiria a Leila Pereira concorrer a um terceiro mandato. Atualmente, diz o regulamento interno que você, presidente, pode tentar a reeleição por uma vez. A Leila já conseguiu essa reeleição e será presidente alviverde até dezembro de 2027. Pois bem, um conselheiro chamado Borim, do grupo Eternos Palestrinos, deu a ideia de alterar o estatuto para permitir que a Leila pudesse ficar até dezembro de 2030. Esse movimento tem sido encabeçado por outras forças dentro do clube e vai ganhando cada vez mais aliados, apesar de ser uma tentativa clara de rasgar o estatuto palmeirense para criar uma situação em favor da atual presidente. No futebol brasileiro, situações como essa quase nunca deram certo. Vale a lembrança, por exemplo, no próprio Palmeiras, que Mustafa Contursi foi se perpetuando no poder e tomando decisões cada vez mais equivocadas que terminaram com o Palmeiras na segunda divisão. Já no São Paulo, Juvenal Juvencio havia feito 2 grandes mandatos. Fez uma alteração no seu estatuto do tricolor para ficar um terceiro mandato e ali começa a derrocada do São Paulo. Só para completar em relação ao Palmeiras, informação importante. Pela manhã, já havia dito para vocês que as conversas entre Palmeiras e Roma pelo Richard Rios estavam frias, apesar de muita gente dizer que a Roma havia aumentado a proposta para 28 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Pois bem, a Roma está saindo da negociação por não conseguir alcançar os 30 milhões de euros pedidos pela Leila. E mais, Neil El Anaoui é um jogador do Lens que está praticamente contratado pela Roma para a mesma posição que seria a de Richard Rios. Dessa maneira, como eu contei pela manhã, o Zenit segue sendo o favorito para ficar com o atleta. A proposta de 30 milhões de euros já está nas mãos do Palmeiras. Resta agora que o Richard Rios concorde em se mudar para a Rússia. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira fritado pelo torcedor alviverde. Acredite se quiser, mas isso aconteceu no estádio e também nas redes sociais, depois que o Verdão empatou na noite dessa quarta-feira com o Mirassol dentro de casa em pleno Allianz Parque.
Palmeiras abre o placar fazendo 1-0, toma o gol de empate e não consegue chegar à vitória em mais uma atuação ruim alviverde. Palmeiras que vem de apenas 1 ponto conquistado dos últimos 9 disputados no Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que antes da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras havia perdido para Cruzeiro e Flamengo. Importante destacar que essa crítica que vem ao Abel, todos os palmeirenses que o criticam não pedem a demissão dele, pelo contrário. A discussão é se vale a pena renovar o contrato do Abel, que se encerra em dezembro desse ano. E boa parte da torcida do Palmeiras, que estava no estádio e também nas redes sociais, se manifestando de forma contrária, entendendo que o ciclo do Abel está acabando e que ele deveria ficar apenas até dezembro. Só para lembrar que o Palmeiras hoje ocupa a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, são 23 pontos conquistados contra 27 de Flamengo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, com a observação de que o Palmeiras tem jogos a menos do que esses adversários. Contra Flamengo e Cruzeiro, por exemplo, uma partida a menos. Se ele vence, vai a 26 e se iguala não, mas fica bem perto dos ponteiros da competição. Só para completar, informação importante sobre Richard Rios, ao contrário do que muitos jornalistas estão publicando, de que a Roma teria feito uma última oferta de 28 milhões de euros fixos mais 3 milhões de euros em bônus. A notícia que eu tenho, vinda de uma pessoa que participa das tratativas, é de que a mais nova oferta da Roma é de 23 milhões de euros fixos mais 3 em bônus, bem distante dos 30 milhões de euros fixos que a Leila Pereira pede para negociar o Richard Rios. Nesse momento, há um processo de tentativa de convencimento do Richard para aceitar a mudança pro futebol russo. Alguma coisa sobre o Goiás? Algo de verdade sobre o interesse do Palmeiras no Tadeu? Vou mandar mensagem pro Andrino. Vamos ver o que a gente consegue. Lucas, boa noite. Espera aí. Tentando descobrir novidades aqui para vocês, tá bom? José Carlos Pamponê. Boa noite, Nicola. Sou o José Carlos de Feira de Santana, na Bahia. O Palmeiras vai trazer o Danilo? Acho um negócio difícil, porque o Forrest quer 25 milhões de euros para negociá-lo. Leila Pereira pretende renovar com o Mike. Está fora de cogitação negociação com o Santos Futebol Clube. Kaique, eu vou ler para você o que eu ouvi de uma pessoa que está tocando o negócio, tá? Queremos definir até sexta-feira, mas não sei se vamos conseguir. A tendência, as possibilidades são Palmeiras e Santos. Perguntei se tinha alguma possibilidade dele ir para o São Paulo, até porque uma conta chamada O Soberano do São Paulo disse que agora é oficial, Mike contratado pelo São Paulo. A pessoa respondeu que é mentira, não tem absolutamente nada sobre isso. Eu falei, o Palmeiras está criando muita dificuldade? Não. Eles só pediram um tempo para apresentar a proposta de extensão de contrato por 1 ano. Pela relação que existe entre o Mike e o Palmeiras, isso será respeitado. Então, o Mike vai esperar por uma proposta. Se essa proposta for boa, o Mike vai renovar o contrato. Se a proposta não vier de forma interessante, ele vai pedir para ser negociado com o Santos, tá bom? Boa noite, Nicola. Quem vem para o lugar do Rios? Qual o valor da venda do colombiano? Só sai ele nessa janela? Começar pelo valor da venda. A pedida da Leila era de 30 milhões de euros. E existia no mercado a impressão de que os clubes até chegariam a 30 milhões de euros, mas um pouquinho mais para frente, né? A primeira oferta da Roma de 23 milhões de euros, a segunda oferta do Benfica de 25 milhões de euros, a Inter de Milão estava programando uma oferta assim que vendesse o Çalhanoğlu. Aí apareceu o Zenit e cacifou os 30 milhões de euros que a Leila quer, isso dá mais ou menos 196 milhões de reais. O grande ponto é que o Richard Rios não está muito convencido de que jogar na Rússia seja o melhor dos mundos para ele. Mesmo ele tendo lugar fixo e cativo na seleção colombiana, ele quer disputar uma liga, uma Champions, alguma coisa nesse sentido, e na Rússia ele sabe que ele não vai ter essa oportunidade. Só sai ele nessa janela, essa é a intenção da Leila Pereira e do Abel Ferreira, é isso que havia sido combinado entre as partes. Os caras querem recusar propostas pelo Piquerez, pelo Rafael Veiga, pelo Giai, pelo Gustavo Gomes, para vender só o Richard Rios, até porque dinheiro nesse momento não tem sido um problema para o Palmeiras. Mas, especialmente o Piquerez e o Rafael Veiga querem muito ser negociados, tá? Você pergunta sobre quem vai ser o substituto do Rios. Essa resposta não existe ainda, tá? O Palmeiras tem alguns nomes sendo monitorados. Eu posso contar que o Wendel é um nome que agrada, mas é muito caro.
jogador do Zenit, avaliado em 20 milhões de euros. O Danilo, que foi revelado no Palmeiras, está à venda no Nottingham Forest, mas o clube inglês quer 25 milhões de euros. O Forest que acaba de vender pro Palmeiras o Ramon Sosa, tá? Então, relação entre os clubes já existe e o Danilo está fora dos planos, ele foi avisado de que não vai ser aproveitado. Enfim, os caras certamente devem ter outros nomes e ainda não consegui descobrir mais alternativas, tá? Bora falar agora sobre o Sporting de Portugal, que já está no mercado em busca de um lateral esquerdo, aumentando a impressão de que Matheus Reis pode mesmo virar reforço ao Viverde. Contei para vocês com exclusividade ao longo da semana que o Palmeiras é um dos interessados no lateral esquerdo brasileiro de 30 anos de idade do Sporting. O Palmeiras e um time do Catar disputam a contratação desse atleta. O Sporting gostaria muito de continuar com o Matheus Reis, inclusive negociava com ele a prorrogação do contrato até 2030, mas o Matheus pediu para deixar o futebol português depois de ser ameaçado por torcedores do Benfica por conta de uma disputa que aconteceu na final da Taça de Portugal. O Sporting entendeu os argumentos e aceitou negociá-lo. A maior prova disso é de que o time português conversa com o Ricardo Mangas, lateral esquerdo que pertence ao Spartak Moscou. Essa negociação com o Mangas só vai avançar se o Sporting negociar o Matheus Reis. E as tratativas entre Palmeiras e Sporting já começaram. Tô para dizer para você que hoje, entre voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras ou se mudar para o Catar, o Matheus Reis está mais propenso a fechar com o Verdão. Alguma coisa de verdade sobre o interesse do Palmeiras no Tadeu do Goiás? Cara, eu nunca tinha escutado sobre o tema. Deixa eu ver se alguém publicou algo. O diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, negou qualquer sondagem do clube paulista ao Tadeu nos últimos dias. Nesse ano, o Goiás renovou o contrato com o ídolo esmeraldino até o fim de 2029. O elenco está fechado pelo acesso. Então, o pessoal lá de Goiás já trouxe o contraponto, dizendo que não tem nada. É só importante lembrar que o Tadeu teve algumas propostas nos últimos anos, né? De Corinthians, de Santos, e para todas as ofertas a resposta foi a mesma. O Tadeu dizendo que era torcedor do Goiás, que estava super adaptado na cidade, no clube, e que ficaria até se aposentar. Quer saber se o Palmeiras quer o Peck. Gabriel Peck, jogador formado no Vasco, que pertence ao Los Angeles Galaxy. Alguns setoristas do Palmeiras chegaram a publicar que tinha negociação, que a coisa tinha avançado. O Palmeiras e o representante do Peck negam. O Palmeiras garante que esse nome nunca foi discutido internamente, e eu conversei com o Carlos Leite, que não costuma responder, mas dessa vez respondeu. Carlos Leite assegurou que se o Peck sair do Los Angeles Galaxy, vai ser para jogar na Europa. E aí até um outro empresário, que é muito forte no futebol americano, me contou que ele foi sondado pela Inglaterra, embora não tenha sido apresentada a proposta. Boa noite, Nicola. Fala do lateral esquerdo do Palmeiras, tem chance? Fabinho, vamos lá explicar essa história. Contei para vocês com exclusividade ontem que Matheus Reis, jogador formado na base do São Paulo, com passagem pelo Bahia e que faz sucesso no futebol português, interessa ao Palmeiras. Jogador com a cara do Abel, aquele cara que faz a função de lateral esquerdo, mas também já jogou de zagueiro. Ele se tornou meio que uma espécie de 12º jogador do Sporting. Não sairia do Sporting em possibilidade nenhuma, até porque tem sua utilidade. Só que no final da Taça de Portugal, na última partida da temporada passada, agora no mês de maio, foi em maio, ele acabou se envolvendo no lance com o jogador do Benfica, acabou acertando um chute na cabeça do jogador do Benfica e passou a ser ameaçado por torcedores do Benfica. Os caras ameaçaram de morte ele, a esposa e o filho de 6 anos, e a esposa está grávida. E as ameaças tinham foto da esposa grávida, do filho saindo da escola, enfim, isso pegou a família deixou a família aterrorizada. Os caras passariam férias por lá em Portugal, desistiram, vieram para o Brasil, e a esposa não quer voltar para Portugal de jeito nenhum. O Matheus indicou para os dirigentes do Sporting, eu gostaria muito de ficar, mas não tem como, não tem clima. Minha esposa não quer ficar, e eu preciso ir embora. Tem até uma informação importante, o Sporting já está atrás de um outro lateral esquerdo, tá? O que só corrobora a informação de que o Matheus está de saída. Quer ver o nome do lateral esquerdo que eles estão buscando? Espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui.
mas já tem um lateral esquerdo que está na mira, o que é só mais uma comprovação de que o Matheus vive seus últimos dias por lá. Matheus que tem interesse do Palmeiras e também de um time do Catar, tá? Não tô achando o nome do lateral. Assim que eu conseguir buscar, eu conto para vocês. Mas é um nome que está sendo buscado e isso passa muito pela necessidade ou pela possibilidade de o Piquerez ser negociado, tá? Não é a ideia do Palmeiras negociar o Piquerez. O Palmeiras quer vender apenas nessa janela de transferências o Richard Rios. Mas o Piquerez tem feito pressão para que o negócio saia. E aí, minha família, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza? Como é que vocês estão aí? Deixe aí no comentário a sua opinião. Não esqueça de comentar aí o que você achou sobre esse vídeo. Não esqueça também de deixar seu like. Rapaziada, a gente tá falando aqui nesse vídeo do maior clube brasileiro. Claro, quem tá falando do Palmeiras. O maior clube do Brasil, você tá ligado muito bem disso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, chega deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Verdão. Sabe, né? Como é que funciona, né? Pega o link e manda pra geral. Um grande abraço no teu coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.